Por isso, eu quero convidá-los a que abram Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo... Gálatas capítulo 6, os irmãos já ficaram muito em pé, mas eu vou convidar mais uma vez. Fica um pouquinho mais. A partir do versículo 1 do capítulo 6 de Gálatas, e vamos até o versículo 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Até aí tudo bem. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Versículo 2: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. 4: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aqueles que o instruem, ou com aquele que o instrui. 7: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. 10: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Podemos sentar. Eu gostaria de falar sobre a lei da semeadura, o processo da semeadura e da colheita. Normalmente, quando nós ouvimos uma pregação sobre a lei da semeadura, ela está muito ligada ao bem material. Por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: se você fizer um propósito de 100 reais, você plantar aquilo, o resultado vai ser o retorno monetário, financeiro, que você terá, às vezes o dobro, até mais do que isso. Porque segundo muitos pregadores, a lei da semeadura consiste exatamente nisso, que você precisa plantar grande, porque nós temos vários outros textos que parecem trazer essa ideia, mas só parece. Então, muitas vezes a lei da semeadura é aplicada meramente naquela questão material, financeira, monetária. Mas a lei da semeadura é um princípio bíblico e não se aplica somente a isso. Eu diria que essa aplicabilidade, inclusive, não é o foco principal das Escrituras. E hoje eu gostaria de falar sobre alguns aspectos dessa lei da semeadura. E como nós já lemos, retornemos ao versículo 7. Paulo, ele começa a falar sobre o cuidado dos irmãos, a comunhão, cuidar um do outro. Se alguém pecar, que ajude ele a se levantar, etc. e tal. Mas no versículo 6 parece que ele muda de discurso. Olha o que diz o versículo 6: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ele estava falando sobre o cuidado que devemos ter uns com os outros, mas a partir do 6 ele muda completamente o discurso para dizer que aquele que ocupa o púlpito da igreja, aquele que se ocupa na instrução da igreja, dos irmãos, essa pessoa que se ocupa com a palavra, que partilha com aqueles que precisam, essa pessoa precisa o quê? Que está sendo instruído na palavra, partilhe, instrui. Ou seja, qual é o princípio aqui? Que a igreja precisa sustentar aqueles que ministram para ela. Dito de outra forma, a igreja precisa compartilhar em todos os sentidos da palavra com aquele que ministra. Daí então ele passa para o versículo 7, quando ele diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aqui temos o princípio da lei da semeadura. Aqueles que recebem a instrução, queridos, da palavra, devem compartilhar. Há muitos textos que mencionam isso, com seu instrutor, todas as coisas boas, inclusive coisas materiais.
Paulo lança o fundamento, ele não pede nada para si mesmo, todavia ele exorta a igreja que assim o faça como um padrão, como uma tradição da igreja, que ela precisa sustentar aqueles que ministram para ela, porque eles precisam também. Mas não é disso que o texto vai se encarregar principalmente. Então, a ideia da semeadura, a partir do versículo 7, é um princípio espiritual que ensina que colhemos aquilo que semeamos, refletindo as consequências das nossas ações, inevitavelmente. Espiritual, ouvido pelo Espírito Santo de Deus, o resultado será espetacular. E mesmo depois que você morrer, eles continuarão dando frutos, e as árvores serão cada vez mais frondosas, com mais frutos cada vez mais. O limão que eu plantei há mais de 6 anos, hoje está carregado, já está caindo de tanto limão. O resultado é que eu não preciso mais ir no supermercado para comprar limão. Eles estão lá. Todo dia, olha o que eu quero, eu vou lá e pego o que eu quiser. Mas eu poderia simplesmente ter pensado, não, neste lugar eu vou fazer uma piscina. Que era o que eu pensava em ainda pensa. E se eu tiver que fazer uma piscina, eu tenho que tirar o limão. E eu não estou pretendendo nem fazer a piscina, nem tirar o limão, então por enquanto continua dando fruto. Certo é, queridos, que como eu plantei o limão, ele está nascendo e está dando frutos. Você pode não gostar de limão, mas eu gosto. Então aquele resultado para mim é espetacular. Eu desafio a igreja, eu me desafio a todos nós, a que vejamos o que nós estamos plantando, em que lugar estamos plantando. Porque daqui a pouco tempo, daqui a muitos anos talvez, já não estaremos mais por aqui. Mas o que nós plantamos, o lugar que nós plantamos, dará um resultado. E eu espero que seja um resultado bom, que tenha a ver com o reino de Deus. Porque do contrário, será um resultado desastroso e cruel para a sua vida. Então, direcione a sua vida a partir do Senhor. Quando nós estamos direcionados pelo Senhor, tanto o solo que plantamos quanto a semente que plantamos serão bem-sucedidos. E nós colheremos resultados para a glória do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Coloquemos em pé, vamos orar. O 7 diz que de Deus não se zomba, ou seja, se nós não compartilhamos com aquele que nos instrui também as coisas materiais, o cuidado material, o cuidado emocional, o cuidado físico e espiritual, se nós não partilhamos com aqueles que instruem, é como se estivesse zombando de Deus. Então ele começa a falar sobre o processo da semeadura e da colheita. Primeira regra de hoje, que a lei da semeadura é um processo cujos resultados são inevitáveis. Versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Segunda parte, pois o que o homem semear, isso também colherá. Primeira regra, que a lei da semeadura, como um processo de semeadura e colheita, os resultados são inevitáveis. Eu comprei uma mangueira, um filhote lá, comprei uma manga lá enchestada e me prometeram que seria uma manga rosa, e eu gosto muito de manga rosa, eu acho que todo mundo gosta também. Levei para casa, plantei, o tempo passou e aquilo que era para ser a manga rosa, na verdade se mostrou uma manga comum, manga de fiapo que a gente gosta, mas é muito comum, né? Não é tão boa assim, tá? Tem gente que gosta, eu não gosto, queria a manga rosa. Mas foi plantado aquela árvore e o resultado veio. De repente ela cresce, fica absurda de grande, começa a dar manga para todo lado, elas começam a cair em cima do telhado da casa. E eu então pego aquela mangueira, fiquei pensando, se daqui a 5 anos continuar nessa velocidade, ela vai ficar gigantesca. Então eu vou logo cortar para que ela não cresça mais, não produza mais frutos, porque isso é inevitável e eu não quero que isso aconteça. Mas lembre-se que a lei da semeadura os resultados eles são inevitáveis. O que você plantar vai nascer inevitavelmente. Aquilo que nós plantamos, se nasce normalmente, vai dar frutos, não é
possível controlar a colheita e vai sim frutificar inevitavelmente na esfera natural. Ninguém planta uma semente de maçã e espera colher laranja. Eu queria maga rosa, mas o que de fato estava plantado não era maga rosa, e ele nasce normalmente aquele fruto exatamente com a missão que ele foi plantado. Esse princípio aplica-se igualmente na esfera espiritual e moral. As ações humanas geram consequências, sejam boas, sejam ruins. O certo é que elas vão acontecer inevitavelmente. Ou seja, a lei da semeadura, nesse primeiro princípio, ela não é neutra. Não fica em cima do muro. Paulo está dizendo aqui que não se pode enganar Deus se vocês não partilharem uns com os outros as coisas boas, se vocês não partilharem com aqueles que estão ensinando vocês coisas materiais também, se vocês não compartilharem as bênçãos que Deus deu para vocês com essas pessoas, é como se você estivesse zombando do próprio Deus. Se você, começando do versículo 1 até o versículo 5, se você não ajudar o seu irmão a carregar o fardo pesado dele, é como se você estivesse zombando de Deus. Porque se você ajuda a carregar o fardo do seu irmão, é exatamente a lei da semeadura. O que vai acontecer? Você vai ajudar aquele irmão e no futuro pode ser que alguém venha no socorro de você. É inevitável, não tem como você controlar. O bem que você faz hoje, o bem que você executa hoje, ele virá para você, não como uma recompensa propriamente dita, mas como resultado daquilo que plantamos. No livro de Provérbios encontramos a advertência sobre a semeadura de comportamentos pecaminosos. Quem semeia a perversidade colhe a destruição, e a vara da sua indignação o destruirá. Provérbios 22:8. Este princípio moral ensina que ações injustas e pecaminosas, mesmo que aparentemente recompensadas por um tempo, acabarão trazendo sofrimento e destruição para nós. Mas Deus diz que também devemos ter cuidado onde semeamos e o que, e é esse princípio que Paulo trata nessa passagem. O apóstolo considera os bens materiais, as sementes, e vê dois tipos possíveis de solo: a carne e o espírito. Podemos usar os bens materiais para promover a carne ou para promover as coisas do Espírito Santo de Deus. Paulo não foge da discussão. Como ele, a partir do versículo 6, ele está dizendo que a igreja precisa partilhar os seus bens materiais também com aqueles que estão incumbidos de instruir a igreja, significa que eu posso me recusar a fazê-lo, e se eu pegar os meus bens materiais e começar a empregar para o meu prazer somente, para a minha ganância somente, para a minha avareza somente, eu colherei resultados inevitáveis também. Se eu não empregar meu dinheiro na obra de Deus ou parte dele, sabe o que vai acontecer? Eu estou aplicando num solo, na minha própria carne, no satisfazer da minha própria carne, e eu vou colher resultados que serão destruídos com o tempo, porque são resultados passageiros. Mas posso optar por aplicar esse recurso também, ou uma parte dele, naquilo que é eterno. O certo é que não há neutralidade. O que eu plantar, efetivamente colherei o resultado. Após plantarmos, não podemos mais mudar o resultado da colheita. Então, se você é avarento, o avarento é aquele que ama o dinheiro, ele é o idólatra. Se você é um avarento, você vai passar a vida toda correndo atrás de bens materiais. Isso é um plantio. E qual é o resultado disso? Como os bens materiais são passageiros, eles acabam, e você também acaba, que no final das contas você vai descobrir aí uma inutilidade por ter corrido atrás disso, e vai perceber que não há resultado nenhum efetivamente, que o tempo passou, você adquiriu o bem material como um ídolo para você, que você vai perceber que seu corpo com o tempo ele foi dilacerado, agora você é um velho ou uma velha sem nenhum vigor, e não pode mais desfrutar daquilo que você tanto trabalhou para ter. Ou seja, você plantou num solo específico, e agora você descobre que tudo aquilo é inútil e passageiro até você.
mas também é um projeto cujos resultados podem ser demorados e desanimadores. Por isso exige persistência da nossa parte. Versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Plantar, queridos, é uma atividade extremamente criteriosa, demorada e trabalhosa muitas vezes. Plantar não necessariamente, mas colher, que às vezes pode ser demorado. Paulo está dizendo que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, ou seja, nós não podemos nos cansar de fazer a semeadura, mesmo que isso possa ser demorado, e será muitas vezes. Muito daquilo que plantamos ainda nem nasceu, já passou muito tempo. Como nós vimos na primeira regra, é que é inevitável a colheita dar um resultado, mas às vezes o resultado pode ser extremamente demorado e desanimador. O versículo 9 diz isso: e não nos cansemos de fazer o bem. Versículo 1 até o versículo 5, Paulo está dizendo que eu preciso investir naquele solo que vai dar um resultado positivo, ou seja, no cuidado, na ajuda com meus irmãos. E isso não se resume somente à família da fé. Eu posso ajudar, eu posso fazer o bem para qualquer pessoa, e devo fazer. Mesmo que eu não veja resultados imediatos, mas isso não diz que eu não devo continuar plantando. Eu preciso semear, porque muitas vezes o processo será um processo até de certa forma rápido, mas os resultados serão demorados e nos desanimará muitas vezes, mas não devemos nos cansar. Fazer o bem exige um esforço contínuo, um trabalho constante, porém a natureza humana, tão amiga da comunidade, carente de perseverança, logo se desanima. Lembro de um testemunho dado por um amigo meu, pastor. Na verdade, um testemunho dado mais pelo seu pastor, onde aquele pastor dizia: olha, eu investi muito tempo da minha vida nesse rapaz. Hoje ele está se formando como bacharel em teologia e vai ser pastor, mas eu demorei muito para mostrar ou para ver um resultado na vida desse jovem. Eu acompanhei ele na sua adolescência, era um jovem extremamente problemático na cidade, mas eu não desisti, continuei investindo. Lá se vão quase 10 anos depois, os resultados começam a aparecer. Aquele pastor poderia simplesmente dizer: eu não vou fazer mais nada, já fiz o que eu poderia, já estou cansado, já estou abusado de fazer a mesma coisa, de sentir a mesma coisa, e o resultado não veio, eu desisto. Nós também podemos ser tentados pela nossa própria carne de que fazer o bem para as pessoas não vale a pena, não podemos perder tempo com isso, com pessoas que não querem Deus, mas sim, nós devemos continuar, porque esse é um processo muitas vezes que o resultado demora a aparecer, mas nem por isso eu preciso me desanimar. Muitas vezes nós plantamos e o fruto demora muito a aparecer. Na minha casa, já voltei aqui para a igreja, plantei acerola, plantei limão, plantei coco, plantei manga e macaxeira. Todos eles já deram frutos. Todos. 5 anos depois, aproximadamente, todos eles começaram a dar frutos. O meu limão foi o que demorou mais. Ano passado eu dei uns 5 ou 6 limões que nós usamos quando estamos comprando no supermercado. Mas hoje tem mais de 300, está para cair de limão. Não compro mais no supermercado. Quantos anos depois? 6 anos depois, quase. Eu poderia simplesmente ter pegado um facão, cortado e jogado fora, comprado o que dá mais rápido. Mas a lei da semeadura mostra que o processo, os resultados às vezes são demorados, desanimadores, exigem persistência da nossa parte. Então, fazer o bem, investir nesse solo, continuar semeando, continuar colocando água, continuar trabalhando para que aquele fruto cresça e efetivamente dê fruto. Eu preciso continuar. Paulo está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Ele está falando tudo levado em consideração o versículo 6, ou seja, eu preciso ajudar os meus líderes, eu preciso ajudar todos os meus irmãos na medida da minha disposição, da minha possibilidade. Eu preciso, porque isso é a lei da semeadura. Eu preciso continuar plantando dessa forma.
Já vi no primeiro momento que os resultados serão inevitáveis. Então, o primeiro ponto irmã, se você plantar, vai dar fruto. Primeira regra: quando eu planto, o fruto virá inevitavelmente. O que eu estou plantando já é uma outra história, mas sim, o resultado virá. Se eu plantar corrupção, os resultados virão, e nem sempre demora tanto, né? Às vezes sim, às vezes não, mas ele virá com tudo para cima de mim, e tudo aquilo que eu conquistei, que eu consegui, ele será tirado de mim, a minha vida será dilacerada. É um tipo de plantio que fazemos, ou que muitos fazem. Eu nunca fiz, graças a Deus. Mas tem um outro aspecto que eu queria destacar para os irmãos. É o processo cujos resultados podem ser desastrosos. Versículo 8, quem pode ler para nós? Terceira regra: a lei da semeadura é um processo cujos resultados podem ser desastrosos. Versículo 8, a parte áurea que diz: já leram? Quem semeia para a sua carne, na carne colherá destruição. Então a lei da semeadura traz que o resultado é inevitável, ela traz que o resultado pode ser demorado, mas ela traz também que o resultado pode ser desastroso. É um desastre. Ou seja, pastor, hoje eu aprendi que não importa, não posso ficar em cima do muro, eu sempre estarei plantando de uma forma ou de outra, e eu posso estar plantando, fazendo um plantio que será desastroso nos seus resultados para mim. E há muitas pessoas hoje, não somente crentes, mas acima de tudo os descrentes, que estão plantando e o resultado será desastroso, e não sabe ainda, mas será. Para nós também que conhecemos a palavra de Deus, pode ser que estejamos plantando num solo que dará um resultado desagradável para nós, que nos assustaremos quando os frutos começarem a aparecer, mas aprendemos hoje que o resultado é inevitável. Não importa se ele vai te agradar ou desagradar, o certo é que ele virá. Paulo está dizendo para a igreja: se vocês plantarem no terreno da carne, o resultado será exatamente a destruição das suas vidas. E podemos sim, muitas vezes, plantar num solo encharcado da nossa carne. Podemos achar que aquilo trará um resultado positivo para nós, mas não. É inevitável que virá um resultado desagradável para nós. Não se pode zombar de Deus. Zombar de Deus seria torcer o nariz para Deus. Não vai acontecer. Não vai acontecer como Ele está dizendo. Vai acontecer do meu jeito. Mas não. Se você plantar e o terreno for a sua própria carne, o resultado será totalmente vinculado a isso. Um cristão egoísta semeia para a sua própria carne, gastando os seus recursos para a gratificação do seu próprio desejo pessoal. Ele só pode esperar ceifar a corrupção. Corrupção aqui não é no sentido moral, mas é no sentido de degradação, que será destruído. O seu carro hoje, do ano ou não, ele vai envelhecer cada vez mais, daqui a pouco não terá possibilidade de ser usado mais. Então Paulo está dizendo: se o cristão que é egoísta não entrega os seus bens materiais naquilo que pode trazer um resultado eterno, ele vai eventualmente estar plantando na sua própria carne, os resultados serão a corrupção. Quando nós pegamos os nossos bens materiais e empregamos, por exemplo, para ajudar a campanha nacional de missões, onde tem missionários que vão para vários lugares que nós não podemos ir para proclamar a palavra, nós estamos investindo num solo onde o resultado será diferente, como falarei daqui a pouco. Mas se eu não fizer isso, significa que eu estou pegando o meu recurso e colocando num outro tipo de solo, e o resultado será a corrupção. Olha só, queridos, como isso nos vincula de tal forma que não temos desculpa. E não temos como ficar numa posição de neutralidade. Isso é muito perigoso para nós. Não tem uma terceira via, somente duas vias.
Aquilo que poderia ter produzido recompensa pelo investimento no trabalho do Senhor não resultará em nada mais que uma massa deteriorada, uma perda completa em termos de eternidade. Semear na carne resulta em corrupção. Semear na carne refere-se a investir em ações e desejos egoístas, pecaminosos e voltados apenas para este mundo. A Bíblia nos alerta os perigos de tal comportamento. Em Romanos 6:21, quando Paulo questiona: que fruto colhestes então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Aqui vemos que semear na carne, seja claramente por meio de práticas injustas, desonestas, idolatria ou orgulho, conduz a uma colheita de destruição. Semear na carne leva à destruição e à morte espiritual. Ou seja, temos que a lei da semeadura pode ser... Além disso, temos que a lei da semeadura pode ser distorcida para fim de prosperidade material e manipulação, como vemos por aí, eu comecei a falar no início. Uma das formas mais comuns de passar da lei da semeadura no dia de hoje é a sua aplicação simplificada às finanças materiais. Muitos pregadores ensinam que se você plantar dinheiro em ministério, Deus trará ganhos financeiros em retorno, ou seja, é uma verdadeira aplicação financeira. Embora a Bíblia ensine, queridos, que Deus abençoa aqueles que são generosos e fiéis, essa abordagem transforma o Evangelho em uma transação comercial, o que é um erro ainda mais grave. E o Evangelho não é uma transação comercial. A crítica aqui é dupla. Primeiro, essa teologia da semeadura material reduz Deus a um mecanismo de troca, ou seja, alguém que está lá como um banco. Então você chega lá com uma espécie de moeda, deposita lá e ele vai com bondade dar para você uma outra recompensa, uma outra moeda, ou duplicar essa moeda. Então ele passa a ser apenas um mecanismo de um banco que aceita essa troca passivamente, como se Deus estivesse obrigado a responder às nossas ofertas financeiras como investimentos. Ou seja, pastor, mas eu coloquei lá o meu salário do mês e eu quero que Deus me dê um retorno. Não é assim que a Bíblia trata esse assunto. Em segundo lugar, cria uma mentalidade de barganha, onde a motivação para doar não é o amor ou a obediência a Deus, mas o desejo de obter algo em troca, o que é um problema. Nós então empregamos os nossos bens materiais na igreja para que Deus nos recompense. É o contrário. Deus já nos deu a salvação, a vida eterna. E quando nós pegamos aquilo que Ele também nos dá e depositamos aos pés da igreja para que seja usado para tão somente o reino de Deus, nós fazemos isso porque já somos abençoados por Deus, não para receber dele nada, porque não nos falta absolutamente nada, queridos. Deus não é esse mecanismo comercial, não pode ser barganhado com nossos bens materiais. Paulo está dizendo de um plantio diferente. Temos mais uma outra lei, uma outra verdade acerca da lei da semeadura. É um projeto cujos resultados podem ser prósperos e eternos. Eu desafio a igreja, eu desafio a todos nós, a que vejamos o que nós estamos plantando, em que lugar estamos plantando. Porque daqui a pouco tempo, daqui a muitos anos talvez, já não estaremos mais por aqui. Mas o que nós plantamos, o lugar que nós plantamos, dará um resultado, e eu espero que seja um resultado bom, que tenha a ver com o reino de Deus, porque do contrário, será um resultado desastroso e cruel para a sua vida. Então, direcione a sua vida a partir do Senhor. Quando nós somos direcionados pelo Senhor, tanto o solo que plantamos, quanto a semente que plantamos, serão bem-sucedidos, e nós colheremos resultados para a glória do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Coloquemos em pé, vamos orar.